casa. E hoje, graças a Deus, temos a alegria de receber virtualmente, com nossos corações cheios de amor, transbordando. Estamos aqui na nossa casa espírita, Irezê, Juarez, Lena, Glória e Leila, para assistir a palestra maravilhosa, o trabalho maravilhoso da Marisa Mendes. Sinta-se abraçada, e todos vocês que estão, cada um aí no seu cantinho, sintam-se abraçados também. Eu vou passar a palavra para o Luciano, que vai fazer a nossa prece inicial, e ao final do trabalho, o nosso amigo Celeno vai fazer a prece de encerramento. É com você, Lu. Bom, vamos pedir que todos desabilitem os seus microfones, por favor. Rosana, feche seu microfone também, por conta do eco. Obrigado. Isso. Olha minha boca, tá? Assim vamos respirar fundo, cerrando os nossos olhos, amplificando a potência amorável dos nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai e Criador, a Jesus, o doce Rabi da Galileia, que espera diuturnamente por nós o despertar da consciência e do amor que Ele próprio nos ensinou e nos ensina até hoje. A Maria de Nazaré, nossa patronissa, nossa amorável mãe, que sempre nos acolhe com seu manto luminoso, a cada um de nós, estando em sua casa física aqui na Terra, o Centro Espírita Amor e Verdade, ou em nossas casas, em nossos domicílios, nos acalentando, nos inspirando, nos instruindo como devemos amar do jeito que seu filho, nosso mestre, irmão mais velho, nos ensinou. E assim, todos em uníssono, unidos em sentimentos e pensamentos nobres e elevados, vamos agradecer a Deus pela oportunidade e pela permissão de ter edificado em nosso solo terreno essa doce casa espírita, há 81 anos atrás, local de acolhimento dos nossos irmãos sofredores, encarnados e desencarnados, uma escola, um templo do saber, onde nós aprendemos diariamente como construir o nosso cabedal do conhecimento, expandir a nossa fé e, sobretudo, como devemos efetivamente amar. E assim, Maria de Nazaré, a vós vos rendemos graças, a Jesus, hosanas, por estar conosco sempre e sempre, vibrando sobre cada um de nós, nos dando a oportunidade de crescermos em intelecto e em moralidade, apontando amoravelmente, de acordo com a nossa vontade, os pontos que ainda em nós precisam ser trabalhados. E assim, profundamente grato que estamos por esta noite, rogamos a vós, Maria, que ilumine e sustente nossa irmã Marisa Mendes, que ela desempenhe com primazia o trabalho que ela nos trouxe, com muito carinho, bastante pesquisa e muita fé, e que todos possamos, ao final desse trabalho, estarmos mais saudáveis, mais amenos, mais compreensivos, mais empáticos uns com os outros e, sobretudo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. Posso falar? Sim, é com você.
Boa noite, meus irmãos. Boa noite a essa casa espírita, que eu considero também, como participante do movimento espírita, também a minha casa, a quem fui recebida por Juarez, por Cícero, por todos os companheiros, indo já para 3 anos, há 2 anos atrás, mas na qual eu conheço há bastante tempo, não sei nem mensurar. Obrigada por estar aqui. Eu venho, não só em meu nome, mas representar o João Maceió, que mandou um grande abraço para essa casa, pediu perdão, pediu desculpas, porque ele ainda não tem uma internet em casa, para que ele aprenda a usar o Zoom e faça palestra. Então, ele mandou um grande abraço para o Juarez, para a Cici, para toda a Casa Espírita. Hoje, fomos convidados a estar aqui, comemorando essa efeméride tão importante dessa casa. 81 anos, né? 81 anos como luzeiro, espargindo fagulhas de luz e de evolução pela Costa Verde. Meus irmãos, o tema que eu vou falar hoje é da verdade que liberta. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela, um slide. Vocês me digam se vocês estão vendo. Ainda não botei, não, tá? Peraí. Tá indo, ok. Peraí só um pouquinho. Foi ainda não. Eu tirei. Só um instantinho, gente. Deu um probleminha com a moça aqui. A moça sou eu. Eu apaguei ele. Só um instante, tá? Um instante bem pequeno. Estou voltando. Entrou, Luciano? Não, né? Não, ainda não. Compartilha a tela primeiro. Já vou compartilhar. Foi? Está compartilhando. Ok. Perfeito. Está nessa tela aí, ó, a verdade que liberta, mas está com, acho que é o PDF aberto, não é isso? Uhum. Matheus, ajuda sua mãe aqui. Não, fecha. Matheus, está na sala. Eu tô aqui, calma aí, tô tentando ver aqui. Eu vou Aperta, botar... aperta o Alt e o Enter, mãe. Aperta o Alt e Enter. Não tem aquela setinha ali, ó, perto do quê? Clica nela, vai fechar a lateral do PDF. Eu não tô... Essa aqui? Não, embaixo, no meio, perto da palavra Q. Ah, sim, mãe. Na Olha lateral. só, na vertical aí, ó. Isso, tá. Tem um botão converter. À esquerda dele tem uma setinha. À esquerda. Uma setinha aí apontando. Isso. Clica aí. Isso. Dá para ver? Bonito? Dá sim. Ah, melhorou Clicar com o bastante. botão direito em cima da imagem, ver se tem Pode tela botar inteira. no zoom, se você quiser. Clica com o botão direito e vê se dá para fazer tela inteira. Botão direito, mãe. É fora da imagem, Marisa. Não tem não. Clica no zoom, aumenta pelo zoom, lá no maisinho do zoom. Não, mãe, não. Foi muito. Isso. Tá bom agora? Tá ótimo. Então, desculpa, meus irmãos, né, por estar aqui com vocês assim. Vocês estão me vendo bonitinho? Perfeito, Marisa. Não se preocupe, porque nós estamos nos adaptando, né, a essas novas linguagens tecnológicas. Meu povo, qual é a verdade que liberta? Quem foi que chegou perto de nós e disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Foi o nosso amigo, nosso irmão, nosso mestre Jesus. Ele, para tudo que ele trouxe, tudo que ele nos ensinou, tudo que ele nos legou e lega, é de acordo com o nosso grau de evolução, de acordo com o grau de evolução dos espíritos
que moram neste planeta. Porque a gente sabe que a verdade que nos foi trazida por Jesus, ela não foi toda dita, tanto que ele prometeu o Consolador. E o Consolador prometido disse ainda mais, que ele não disse todas as verdades. Então, o que temos hoje como verdade é o que cabe a nós como espíritos ainda habitantes de um planeta que ainda é de provas e expiações e está passando pelo seu momento de transição para mundo de regeneração. Mas muito antes de Jesus, olha que interessante, Hermes de Trimegisto, filósofo, na sua quarta lei das leis herméticas, leis que foram feitas por ele, ele disse assim: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem um par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas em diferentes graus. Os extremos sempre se tocam. Todas as verdades são meias-verdades e todos os paradoxos serão reconciliados. Por que ele quis dizer isso? E depois, muito adiante, veio Jesus e disse que ele era a verdade. O que o Chico um dia também disse para a gente assim? Que o ódio era o amor adoecido. Então, o ódio ele não é o contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença. Então, quando ele disse assim que os opostos e os extremos se tocam, a gente remete muito ao tempo que a gente está passando hoje. E, por causa disso, a gente vai ter que fazer um retrocessozinho, um pequeno retrocesso, uma viagenzinha no tempo e no espaço. Há alguns bilhões de anos, em uma constelação muito distante, a constelação do Cocheiro, lá num planeta chamado Capela, em que ele passava de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, houve um degredo. Os espíritos que estavam recalcitrantes no mal, que habitavam aquele planeta, foram degradados para onde? Para o nosso planetinha. Emmanuel, em A Caminho da Luz, nos diz assim: alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando para eles a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Isso aconteceu há milhões de anos atrás. E isso está acontecendo de novo, só que está acontecendo aqui, no nosso planeta. Agora, os espíritos recalcitrantes no mal, que habitam o nosso orbe, também estão sendo transferidos para outros orbes, que os acolherão para que eles refaçam seus caminhos, equacionem as complicações dos seus espíritos e possam um dia, pelo esforço e pela dor, merecer retornar a esta terra tão linda, que quando eles voltarem, com a graça de Deus e a ajuda de Jesus, que é o nosso governador, já estará sendo aquela terra prometida que verterá leite e mel. A reunião celeste, ainda é A Caminho da Luz, no capítulo 3, recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Eles não saíram lá de Capela e vieram direto para cá. Passaram um tempo de quarentena. Quanto tempo foi, nós não temos essa informação. Mas olha só que coisa bacana, nós também estamos em quarentena, ou pelo menos deveríamos. Porque essa quarentena é o tempo de pensar, o tempo de refletir, o tempo de modificar nossas disposições íntimas.
E eles tiveram esse tempo. E Jesus os recebeu com todo amor, com todo carinho, que é próprio de um mestre de luz, de um Cristo. A promessa da vinda do Messias, ele abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e lhes prometendo a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Esse mestre que prometeu lá atrás para estes espíritos decaídos, também nos prometeu há 2000 anos atrás que estaria conosco até o fim dos tempos, onde tudo se concretizasse. Que concretização é essa, Marisa? O dia em que nós, numa disposição íntima, profunda e de muito sacrifício, dor e lágrima, fizéssemos a retificação dos nossos sentimentos e nos tornarmos espíritos melhores. O Cristo está conosco. Se nós fizermos um esforço de elevação moral, vamos perceber que o Cristo nos toca cotidianamente. Está conosco, esbarrando conosco. E aí a gente diz assim, na nossa mania e no nosso mau hábito de ser pequeno. Ah, não, Jesus, não. Eu não mereço. Eu ainda não posso. E ainda cristalizado na negação da sua própria divindade, estamos postergando deliberadamente a nossa evolução, porque muitas vezes, na maior parte das vezes, infelizmente, a nossa conduta de negação afasta o Cristo de nós. E quando afastamos, o crucificamos. O crucificamos muitas vezes na pessoa do outro, quando eu encaro as diferenças como oposição. Oposição a quê, Marisa? Ao meu orgulho, ao meu ego, à minha vontade de ainda ser pequeno, porque eu não tenho hábito de ser bom. Então, porque como intimamente, inconscientemente, eu ainda quero ser quem eu era, porque eu repito comportamentos negativos, as minhas emanações negativas ainda falam alto, então eu me nego à divindade. E quando eu me nego, eu cubro o meu eu essencial com todas essas camadas egóicas e vou negando a minha herança divina e o meu ser divino que quer desabrochar, quer florescer, quer frutificar. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência dessas promessas. É por isso, meus amigos, que nós temos esperança. Porque muitos de nós ainda estamos na Terra, mas nós ainda somos esses espíritos. Muitos, muitos, muitos. Principalmente nas hostes espíritas. Ainda somos aqueles degredados da capela. Porque ainda não aprendemos. É por isso que muitas vezes temos melancolia quando olhamos para o céu. Porque o céu nos provoca uma nostalgia, uma saudade de Jesus, daquele tempo de quarentena em que ele esteve conosco na espiritualidade, preparando o porvir da reencarnação desses espíritos na Terra. Muitos de nós ainda estamos nesse momento e, com a graça de Deus, finalmente, o nosso despertamento acontece. Eis porque as epopeias do Evangelho foram preditas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Quando o Messias vier. Ah, quando o Messias vier. Ah, quando ele vier. Foi assim que nós exclamávamos, quando ele vier. Naquela época, na Jerusalém da época de Jesus, suspirávamos pela presença do Messias. Já era sufocante estarmos no seio de tantas complicações, de tantos anátemas, de tantas guerras, de tantos interesses e ódios. Já alguns de nós aspirávamos. Os que conseguiram despertar quando conheceram o Cristo direto e indiretamente. Eles já suspiravam.
E a maioria de nós, infelizmente, ainda dormia, encarcerado numa semente de ego. E Jesus, quando veio, nos disse, isso está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 7 a 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nessa nossa viagem, avançamos para um pouco mais de 2000 anos atrás. Estava na hora de cumprir-se uma promessa. A humanidade necessitava de um roteiro de luz. Nesse momento, ele veio. Veio para marcar a nossa saída de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Foi anunciado pelo anjo e recebido por esse anjo amoroso chamado Maria, que ostenta o título de mãe da humanidade, mentor espiritual dessa casa de luz. Na música Chamado, da Marielza Tiscati, quem conhece essa música? Sabe como é que ela é linda e como ela cala no coração, né? Ela disse assim, a música dizia assim, então ele veio e disse que já era hora de seguir. Era hora de seguir. E aí, eu fiquei pensando nessa frase, é hora de seguir. E eu lembrei não, fui inspirada. Da pergunta 780 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade por seus atos. Então, quando ele indicou o caminho tortuoso que mostrou as pedras e os espinhos para a samaritana no poço, lembra? Ele mostrou para ela as pedras e os espinhos, assim como mostrou para toda a humanidade. E disse que era hora de seguir, mostrou o caminho, mas disse que você tem liberdade para escolher os caminhos que quer trilhar. Foi um momento decisivo para muitos de nós. E alguns de nós escolhemos Barrabás. E alguns de nós escolheram Jesus. De uma forma direta, como Pedro, como os outros apóstolos, ou posteriormente, um pouco depois, como Paulo, como na hora, como Maria de Magdala. Mas o importante é que desde o momento, quando Jesus veio à Terra, muitos de nós ouviram o que ele tinha para dizer. Só que escolhemos os outros caminhos. E hoje, nós estamos aqui entendendo que a gente não precisa se lamentar sobre essas escolhas eternamente, porque se debruçar sobre a culpa, mais do que necessário para fazer o arrependimento e trilhar novos caminhos, é enfermiço, é doloroso, adoece a nossa alma, amortece a nossa vontade, acaba e solacapa o nosso ânimo. Então, é preciso que a gente entenda que quando a gente sente culpa, a culpa só serve para que a gente faça o caminho do arrependimento e trace novos roteiros, para que a gente possa prosseguir com ele. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, quem aqui nunca sentiu medo? Provavelmente muitos de nós não foram correndo atrás de Jesus porque o medo do desconhecido, do diferente, colocou uma corrente, uma bola de ferro no nosso tornozelo, e aí depois nós fomos nos arrastando pelas vidas, até compreendermos que a chave para abrir esse grilhão dos nossos tornozelos, nos nossos corações, na nossa vontade, estava dentro de nós.
Ele nos fez olhar o sol atrás dos montes, porque ele era o próprio sol, a própria luz personificada na terra, e disse: a chave da tua liberdade está nas tuas mãos. A chave da tua liberdade é o caminho do amor que eu estou te mostrando. Mas esse caminho do amor, neste mundo em que tu vives, é um caminho de dor, de sacrifício, de renúncia. Mas a renúncia maior é renunciar ao nosso próprio eu. E isso é um verdadeiro laceramento do coração, principalmente para os muito orgulhosos. Como é difícil ainda admitirmos que erramos, que fizemos escolhas erradas, que a responsabilidade da nossa própria vida é nossa, e não do Pai, e não de Jesus, e não do meu anjo da guarda, e não do meu mentor, porque muitos de nós acham que tem só um mentor particular. Porque nós somos tão egoístas que nós achamos que os espíritos bondosos só nos servem. Não, ele é o Jorge, é só o meu mentor. Porque o nosso amor é tão limitado que a gente muito mal ama nós mesmos e, quiçá, um filho, um pai, um esposo. A gente ainda não consegue dilatar muito o nosso coração e fazê-lo transbordar para além das cercas do nosso vizinho complicado, do nosso companheiro que tem opiniões políticas diferentes da sua, que teve uma opção política diferente. Nós semeamos ódio, nós queremos acabar, dilapidar. Nós ainda somos bélicos, mas ele nos fez olhar o sol atrás dos montes, e quando nós estamos caindo, ou quando nós já estávamos muito quedados, ele nos trouxe a doutrina espírita e disse: confiem e vão. Foi o que ele disse para os apóstolos: vocês entrarão em cidades em que deverão sair de lá imediatamente, nem o pó nas sandálias devem levar. Mas naquela que vos acolherem, espalhem a minha palavra. Hoje, nós somos aqueles trabalhadores da última hora. E como somos incompreendidos. Como a incompreensão está dentro do nosso lar, está dentro da nossa casa espírita, onde às vezes, por vezes, e na maioria das vezes, encontramos grandes opositores do passado. Agora, o que é esperado de nós? Que nós alarguemos essa compreensão, que nós alarguemos essa tolerância, que nós transbordemos a compreensão necessária para nós merecermos um dia que essa terra, que vai florescer em leite, mel e felicidade, nós precisamos marcar esse nosso bilhete de felicidade com a nossa renúncia profunda a nós mesmos. Nós precisamos confiar em Deus o suficiente para fechar os nossos olhos e nos entregarmos a Ele de corpo, alma, boa vontade e coração. Então nós viemos, depois de rolarmos como pedras em inúmeras existências, depois de nos atritarmos, depois de termos as nossas emoções profundamente abaladas pelas consequências das nossas inconsequências, das nossas negativas, das nossas revoltas, finalmente nós viemos para Ele, porque nós não resistimos a esse chamado. Nós não resistimos, meus irmãos. Mas é preciso abraçar esse Cristo que nos abriu o braço com toda a verdade do nosso coração. Como é que faz isso, Marisa? Parece poesia evangélica. E a poesia evangélica é linda, mas a gente vai falar de realidade.
Como é voltar de uma pandemia, de um isolamento, de um ano atípico, para uma casa espírita, por exemplo, que é feita de tantas diferenças? Como voltar a conviver dentro da família, sendo que nós ficamos com ela tanto tempo e muitos de nós descobriram que não conseguiam lidar com seu próprio familiar que palmilha contigo todo dia, o teu próximo. Muitos estão acordando para a realidade que nós precisamos conviver dentro do nosso lar. Precisamos dar a nossa contribuição valiosa na harmonia, na manutenção não só física do nosso espaço, mas na manutenção da paz, na manutenção espiritual do nosso lar. Tem que partir de nós a paz do mundo, a paz que ele nos deu. Esse Deus de amor que foi citado por João, a gente precisa exercitar, sair da letra. E esse é o grande desafio da nossa alma nesse momento. Voltamos. Olha, estamos aqui. Todos devem ter visto aí pela internet tantos vídeos, como é bonito o nosso planeta. Como depois de um tempo, com toda a população do mundo um pouquinho quieta, como a natureza floresceu, refloresceu, apareceu a muitos, andou pelas cidades. Essa terra-mãe que nos abriga é linda, mas ela não abriga só a raça humana, ela abriga os nossos irmãos animais, ela abriga as pedras, os espinhos, ela abriga as plantas, e somos obrigados a reconhecer que quando nós nos recolhemos em isolamento, a natureza, de certa forma, bateu palma, porque a nossa ação danosa no planeta foi um pouco pausada, e aqueles outros habitantes puderam usufruir um pouquinho melhor dela. E o que pensar disso? Nossa, o ser humano pensou que o planeta era só dele. E a pandemia e o isolamento nos fez ver que o que a gente estava fazendo mesmo no nosso planeta era muito mal, com a nossa presença imposta, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Sabe, gente, aqui na minha casa, durante a pandemia, os pássaros triplicaram. Os gambás vêm no meu quintal todos os dias, não só de noite, mas durante o dia. E eu aprendi que aquele resto de comida molhada, os restos das frutas, eu não precisava jogar fora. Era só deixar num cantinho que eu alimentaria os animais. É bobo isso, né? Falar isso. Puxa, Marisa, você não tinha se dado conta disso? Você é tão bem informada, você não sabia disso? Eu sabia. Como muitos de nós já sabemos, mas não praticava. E agora estou praticando, diuturnamente. Quantas coisas nós não sabíamos, ou quantas coisas nós sabíamos. Eu sei que eu preciso amar e não estou amando. Eu sei que eu não posso, não devo, nem quero mais espalhar ódio, mas de vez em quando eu ainda estou espalhando. Eu sei que eu tenho que ser a paz do mundo, mas muitas vezes o meu dedinho no teclado está espalhando ódio, dissensão, animosidade, irritação. E isso nos faz ver que a gente ainda não ama. O que a gente tem é uma boa imagem da nossa própria figura, plasmada pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Os animais estão batendo palmas porque nós nos afastamos um pouco deles. E temos que pensar qual é o papel que eu estou fazendo no mundo. Se até um bicho que eu considero irracional sabe aproveitar os seus recursos melhor do que eu, melhor do que nós, carregados de títulos, carregados de diplomas, e não conseguimos ter a sensibilidade de perceber que eles também são os donos deste planeta. No final da luta, ele haverá de estar nos esperando.
está num tempo errado o verbo. No meio da luta, durante a luta, ao final da luta, antes da luta, Jesus sempre esteve, sempre estará conosco. Nós somos as florzinhas desse jardim cheio de luz. Dizia a tia Vilma, a terra é o grande canteiro e o jardineiro é Jesus. E aí, enquanto ainda estivermos ocupando a posição de ervas daninhas, não vamos perceber essa presença grandiosa pautando a nossa vida. Nós precisamos tirar urgentemente esse argueiro dos nossos olhos, porque a gente só enxerga o cisco no rosto, no olho do outro. Precisamos sair dessa posição cômoda. Eu estou certo. A minha verdade é a verdade que liberta, do outro não. Estamos repetindo os erros das outras denominações religiosas. E a história vem nos mostrar isso. Os espíritas, hoje, muitos, infelizmente, colocaram o estandarte nas mãos de que só o espiritismo salva. E quem nos salva é a nossa boa vontade de nos tornarmos pessoas melhores. A nossa salvação é a nossa vontade de ter um mundo diferente, de ser um mundo diferente. Eu preciso ser. E ele erguerá e ergue a todo momento a voz ao Pai no hino, então dirá, eis teus filhos, os teus filhos em paz. Está faltando, né, gente? Ainda não dá para cantar a música a plenos pulmões. Está faltando essa paz. Enquanto eu me irritar com aquilo que é diferente de mim, enquanto eu sentir ódio daquilo que se porta e se pauta diferente das minhas convicções, dos meus dogmas, das minhas ideias, eu não tenho paz, porque a vida é feita de diferenças, a natureza é feita de diferenças, os nossos dedos das mãos são diferentes. Então, enquanto eu ainda encerrar fileiras nas manadas de seres humanos que se comportam como manadas e espalham ódios, notícias falsas, espalham seitas, nunca teve tanta seita e nunca teve tanto nome de Jesus falado, batendo no peito como temos agora. E, no entanto, o que percebemos é que é vão. O que percebemos muitas vezes, infelizmente, até dentro das hostes espíritas, que esse Jesus é o Jesus idealizado, o Jesus da conveniência, o Jesus dos próprios interesses. Eu trato bem quem pensa comigo, quem pauta comigo nos meus preconceitos, quem assina embaixo nos meus desmandos. Esse é meu amigo. Os outros são os meus inimigos. Quando até as nossas mãos nos denunciam que as nossas impressões digitais são únicas. Ninguém é igual a ninguém. Então, por que nós somos tão preconceituosos? Por que a gente não se liberta de uma vez por todas desse grilhão? Enfim, a paz. A paz ainda não veio, não, gente. A paz é essa construção. Quando lá na Gênesis, Kardec diz assim, capítulo 8, item 8, o mal é a ausência do bem, como o frio é a falta de calor. O mal não é um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é a negação do outro. Então, quando a gente volta aqui atrás, ó, no barco, aqui no barco, a gente tem que ver qual é o caminho. Eu estou fazendo a escolha do bem ou do mal? A quem eu sigo? E melhor, a quem eu estou servindo? Para podermos sairmos dos enganos e dos desenganos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Muitos batendo no peito com versículo decorado, mas não olha para o lado. E quando diz assim, você não foi salvo porque você ainda pratica feitiçaria. Você ainda está do lado do demônio. Ou você não pensa como eu. Será que eu já estou tendo luz? Bem-aventurados os pobres de espíritos, os que choram, os mansos, os misericordiosos, os brandos e pacíficos. Estamos dando o evangelho na cabeça das pessoas quando chegam nas nossas casas. Nós estamos anunciando os umbrais como o novo inferno, o inferno espírita. Ameaçamos as pessoas com o umbral espírita. É o novo inferno. É a nova religião, porque muitos veem o espiritismo como a nova religião e oferecemos às avessas as novas indulgências. Mas não somos delicados no trato. Somos ainda, muitas vezes, incapazes de registrar uma delicadeza, de fazer algo que me incomoda, mas eu estou fazendo pelo outro, pelo bem do outro. Eu lembro que meu pai, quando eu brigava na rua, quando eu era criança, e eu voltava para casa com aquela briga entalada no pescoço, e o meu pai falava assim para mim, o que foi? Eu apanhei dele, eu estou com vontade de lá dar na cara dele fazer tudo isso. Aí papai perguntava para mim, e em que você está sendo melhor do que ele se você for lá e fazer com ele a mesma coisa que ele fez com você? E ele fazia eu pensar 5 segundos e eu dizia, nada, eu vou fazer igual. Ele falou, então não faz, minha filha. Perdoa. Então, esse exercício do perdão, ele é muito difícil. Porque para perdoar, nós precisamos amordaçar o nosso orgulho. Isso aí que o orgulhoso disse, uma palavra bonita, amor próprio. É o meu amor próprio. É a minha honra. É o meu brio. É a minha dignidade. E por conta de tudo isso, nós vamos pisando nos outros. Vamos pisando nas pessoas e cada vez mais nos afastando do Evangelho. Cada vez mais nos distanciando. Colocando capas e mais capas de negações no nosso sentimento. Vós sois o sal da terra, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Ainda não dá para ser não, gente. Porque a gente ainda acha que varrer a casa espírita ou que fazer palestra para 5 pessoas, como eu já ouvi, ou costurar uma toalhinha é pouco. Não é digno de mim esse serviço. Varrer centro, limpar o banheiro. Só ler a página. Eu queria fazer palestra. Eu queria ser médium psicofônico. Eu queria, mas ninguém sabe que as mediunidades que existem hoje, mais ostensivas, foram dadas àqueles que mais devem às leis. Que agora que a gente está entrando no mundo de regeneração, esses que estão nascendo, que estão chegando, vão ter mediunidades mais bonitas. Mediunidades não atreladas a karmas, a passado de delitos. Vão ter mediunidades não atreladas a sofrimentos. Isso vai ser muito bom. Mas quem me inveja ou inveja qualquer um outro que tenha uma mediunidade mais ostensiva, ele não sabe. Se quisesse, de vez em quando eu estou revoltada, eu bem troco. Se pudesse trocar, eu queria trocar. Eu poderia dizer assim, mas eu também estou evoluindo. E agora eu já vejo tudo isso com um pedido de agradecimento a Deus. Muito obrigada. Réprobo, que somos os médiuns, recebemos essa ferramenta tão linda
para ver se a gente retifica um pouco essas arestas. Então, nós vamos dar graças. E vamos pedir a Deus para que a gente leve o nosso compromisso com honestidade, com honra, com brilho. Mas não o brilho do mundo, o brilho da alma. O brilho de quem olha com olhos de bondade. Porque Deus é amor. Já nos preveniu João. E se eu uso a minha ferramenta dada por Deus com outro sentimento que não seja amor, eu estou mais uma vez escolhendo os caminhos errados. Mais uma vez. E agora é a hora, gente. Suou a hora. Não dá mais para fazer essa escolha tão pueril, tão desconectada da inteligência emocional que o Cristo espera que a gente já tenha. Porque nós já somos bem rodados. Se me amai, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. João 14,16. Guardai os mandamentos. E quando ele diz guardai, mas não é para socar dentro de nós e usar o homem velho. É guardai usando, guardai transbordando, guardai espalhando, guardai semeando, guardai renunciando, guardai calando, muitas vezes calando a nossa raiva, calando o nosso orgulho, calando o nosso desejo de dar um naquela criatura que tirou o meu sossego. Isso é guardar Jesus. Isso é caminhar. E quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem vier, oh meu Deus, quando o Filho do Homem vier, meus irmãos, ora, quando ele vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. O joio do trigo está sendo separado. Quem hoje testifica a presença de Jesus nos seus gestos, nas suas palavras e nos seus atos, está passando à direita do Pai. O joio está sendo arrancado e o degredo já começou. Isso é uma ameaça espírita? Não. Isso é uma realidade, o cumprimento das promessas feitas lá atrás por Jesus. Mais uma vez, nós estamos passando pela mudança, porque tudo em todos os multiversos é mudança constante, porque o nosso Pai cria constantemente, porque o amor é força geradora e criadora. Então, o que eu estou escolhendo? A quem eu estou servindo? É a pergunta que devemos fazer desde a hora que nós levantamos, a hora que vamos colocar o nosso corpo em repouso. E o que eu estou fazendo durante o meu sono físico também tem que pertencer às hostes de Jesus, para que eu mereça, Senhor, para que eu mereça, para que mereçamos todos juntos. Então, há 155 anos, essa nova promessa se cumpriu, que é o Consolador prometido por Jesus. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, vinde a mim todos vós que sofreis. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curá-las. Mas é escutar com os ouvidos do Espírito, é escutar com o Espírito de eu estou aqui, Jesus, o que queres que eu faça? Eu estou pronto, está rasgando na minha carne, mas eu quero continuar a te servir. Não é chegar na casa espírita com o nome da família inteira, botar nas caixinhas, nas mãos dos médios, que eles resolvam, porque eu não aguento mais, porque essa tem sido a nossa prática.
o espiritismo para nós, o espiritismo para nossa família, o espiritismo para o meu amigo. Mas eu não penso naquele que eu fiz, meus inimigos, naquele que está lá no Líbano, no meio dos escombros. Ainda penso que eu não tenho nada a ver com isso. Eu ainda penso que eu não tenho nada a ver com aqueles que estão promovendo ódio. Eu ainda penso que eu não sou espírita 24 horas. Eu ainda penso que eu só sou espírita quando eu entro na casa espírita. Eu ainda penso que eu só sou cristão quando eu estou lá repetindo o ritual de ir na casa espírita, tomar passe, tomar água fluidificada e voltar para minha casa porque eu pacifiquei a minha consciência. Eu ainda não escutei a voz de Jesus. Tomai do arado, vós que me seguis, e se fazei vós também semeadores de luzes. Esse arado ainda está muito curto na nossa mão. É preciso marcar a mão, mãos marcadas, como diz a música da Martinha, da Marta Antunes. Preciso marcar a mão no serviço do bem. E servir o bem é um trabalho constante, uma construção diária. É a construção do meu pensamento, porque quando eu ouço meu vizinho tocar o funk às 9 da manhã, se eu mentalmente eu o xingo ou o amaldiçoo, eu não estou servindo a Jesus. Eu já parei. É uma constante renovação de pensamentos. É uma constante. O advento do Espiritismo, temos então a celebração da vida que continua e vemos o decreto de morte da morte. Não existe morte. A lápide se levantou. E agora, José, o que é que eu faço? Eu estava de mal com ele. Ele morreu. Eu pensei que ele tinha morrido, mas ele não morre, então eu tenho que me resolver com ele. Dá seu jeito. Ah, o Espiritismo. Isso é uma letra de uma música. A morte do medo. O Espiritismo veio, sim, consolar o mundo inteiro, trazendo as vozes do desterro. A morte nunca foi o fim. Então, meus amigos, nós temos que viver sobre essa bandeira e parar de chorar indefinidamente por aqueles que se foram. O choro, o luto é justo, mas também tem que ter hora para acabar, para que a gente continue servindo, amando e caminhando. Com a certeza de um porvir, traçaremos um roteiro para o vizinho, para o meu inimigo, para o meu colega de trabalho. O roteiro é nosso, é o nosso roteiro. Abandonando os velhos erros, aprenderemos a sorrir. Ah, o Espiritismo, ele veio assim, enfatizou a caridade, caminho à felicidade, consolando o bem, enfim. Mas que caridade é essa? Lá atrás, nós entendemos que essa caridade era a caridade de suprir as necessidades materiais. Mas estamos amadurecendo para perceber que a verdadeira caridade é emprestar os ouvidos, um ombro para chorar, um abraço para consolar, um pensamento de paz. Essa é a verdadeira caridade. Esse é o verdadeiro trabalho. E no tempo certo de existir, conheceremos a verdade. A matéria perde a majestade. É a consciência a evoluir. Sim, quando aprendemos de fato e de direito que todo pensamento é energia criadora, começamos então aquele trabalho hercúleo de vigiar nossos pensamentos e orar muito, porque eles vêm muito como um cavalo chucro na nossa mente e às vezes derruba o trabalho de um dia inteiro. Você faz assim, hoje é dia da reunião, eu não comi carne, eu não fiz sexo durante 3 dias, eu não falei palavrão. Mas aí, indo para o centro, dirigindo seu carro no trânsito do Rio de Janeiro, às 18 horas, a hora do rush, a criatura te dá uma fechada e você fala mentalmente, filho de uma égua,
Acabou o seu... Olha a vergonha, ó. A gente chega assim, porque a gente vigia pouco e o hábito de amaldiçoar é muito grande ainda dentro de nós. E a consciência disso, eu preciso dizer, já é o caminho de evolução. Quando a gente toma conhecimento que a gente falha, quando a gente admite que a gente erra, quando a gente admite que tem um defeito grave dentro de si mesmo, que tem que trabalhar e superar, nós estamos no caminho da evolução. Nós estamos nesse caminho lindo, construindo um futuro melhor. Foi-se o tempo do medo. O além-túmulo não é segredo. Está no canto das aves, no espelho das águas, no sopro suave sobre as feridas e mágoas. Nós estamos amando aqueles que nos magoaram, que nos feriram. Ou nós estamos guardando numa casinha, numa caixinha bem escondidinha lá no hemisfério norte do nosso coração, onde ainda neva e faz frio, aquela mágoazinha guardada, pronta para a primeira oportunidade a gente dar uma espetada e fazer sair? É preciso vigiar. É preciso colocar camadas de comiseração, indulgência que Frei Luís e que São Luís tanto nos exorta. Perdoar, esquecer, trabalhar esse perdão diuturnamente, não querer mal a quem te feriu, a quem te magoou. Está no olhar da criança esse amor, nos cânticos de esperança e nos clarões da transcendência. Encontramos a Santa Guarida, é do Cristo a revivicência. Morre a morte, vive a vida, viva a vida. Neste momento, um desencarne imenso de massa tem acontecido no planeta, pelo Covid, pela explosão no Líbano, por tantas outras coisas. Mas ainda estamos em negação, ainda estamos indiferentes. E a indiferença, essa sim, perigosa, contrária do amor. Então nós precisamos, nesse momento, transbordar e amar o nosso próximo. Testemunhar esse amor, não com palavras, mas com atos, com pensamentos. Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e nos ilumina para além da morte. Ah, meu Deus! Aí, no livro Contos e Apólogos, que eu estou até fazendo propaganda aqui, ó, tem uma historinha do camarada que foi lá e sonhou que São Pedro, na porta do céu, fazia contabilidade de tudo que ele fazia na vida dele. Não sei quantas horas dedicadas à palestra espírita, não sei quantas missas vindas, casamento bom, filhos mais ou menos encaminhados, sem conflitos familiares, relaxamento financeiro, boas novas, boa obra. Tem 900 e quantos milhões na sua conta bancária, mais de contribuição para a caridade, 69 centavos. Aí ele acorda do sonho, vai na casa espírita, junta os amigos e fala assim, olha, tive um sonho, esse sonho eu vou despender todo o meu dinheiro, quase todo, para construir uma creche, porque eu sei que eu preciso me dedicar à caridade. Vai para casa convicto que amanhã ele vai começar a construir a sua creche. Só que de noite ele desencarna. E ele não teve tempo. É aqui que a gente tem que começar a construir, não posterga não, porque o nosso bilhete de volta já está marcado. Como a gente não sabe qual é a data e qual é a hora, corre e começa esse caminho de caridade hoje. Não só a financeira, a material, porque muitos de nós não podemos, mas a caridade moral é um dever nosso praticar. É acolher, amparar aqui, ó, e aqui no coração. É uma fonte generosa de compreensão compassiva que, derramando em toda parte o conforto da água viva. Esse é o espiritismo. Não é o espiritismo das carrancas e das disputas por cargos, das disputas para quem vê, quem sabe mais, quem tem mais cultura, quem cita versículo
Capítulo pergunta, porque o Espiritismo é templo da caridade, caridade moral principalmente, em que a virtude oficia, onde a bênção da bondade é uma flor de eterna alegria. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. A verdade que podemos conhecer. Não existe morte. Há diversos mundos habitados. A verdade de que Jesus é o governador deste planeta e Deus é soberanamente misericordioso, bom e justo. A verdade de que nós precisamos amar, porque o amor é a chave que abre os grilhões que ainda prendem a nossa alma com força. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. O chamamento sublime da vida espiritual. A gente aniquila o mal dentro de nós e não aniquila o coleguinha. Não é aniquilar o coleguinha. Não é tripudiar na dor do coleguinha. Não é debochar. Não é ser indiferente à dor do coleguinha. É aniquilar o mal que está dentro do nosso coração e do nosso espírito. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. E Espiritismo é uma escola. E o mestre amado é Jesus. É ele que nos liberta. É a verdade que nos liberta. Meus irmãos, ficamos ao longo dos tempos aguardando a vinda de Jesus e ignoramos uma verdade fundamental, que desde épocas mais remotas, o Cristo de Deus tem conosco uma linda história de amor. E nós precisamos amá-lo de verdade, para que esse amor floresça. Boa noite a todos. Eu ainda tenho tempo, Luciano? Desculpe, Marisa. Bom, nós já ultrapassamos um pouquinho o tempo regulamentar, mas você ainda tem mais uns 5 minutos, pelo menos, para você concluir o seu raciocínio. Então, eu posso compartilhar com vocês um vídeo. Esse vídeo fala de uma coisa muito triste que muitos de nós ainda carrega e a gente precisa refletir. É para uma reflexão. Todos estão vendo? Heavy metal. I'm the band I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's wearing a contour. Yeah, even I felt that, yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ في المطبخ. طبعا يعني أطبخ. He is mature, like he's like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Your actions speak louder than words, right? Yeah. God, dude, that's awesome. لا only surprise. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. واستغربت اول شيء لان اول شيء فتحت الليتات الحمراء ما راح بس اشوف واحد جالس قدامي وكلها تاتوز عليها. This was my expectation of you. This is what you really are. شفت شخص مثل هذا طريق ما بعد تكلم. You guys should be swapped.
I didn't expect that. The rocker was someone who I wouldn't expect to be, a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. Change. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صورة انه هو راح يكون عربي كثير شكله. That's how you know. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey man, come on. أنا جت العلبة فتحته ما مكتوب عليه شيء، ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around, I saw that labels أو الشعار أو المغلف أو التصميم هو بس للعلب مش للناس. ترى واضحة، يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله، لكن أول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف الشخص. It changes your mind, your perspective, your heart. Nós precisamos parar de rotular e seguir e escutar o mandamento. Vem, escuta-me. E parar de rotular as pessoas, porque criamos preconceitos, criamos conceitos cruéis e estamos nos distanciando cada vez mais desse Cristo que diz que Deus é amor. Então, que a gente saia daqui hoje convictos da nossa herança divina, do nosso papel no mundo de provas e expiações. Que a gente entenda que nós somos os trabalhadores da última hora e que estamos tendo acesso a tantas informações, a tanta coisa bacana, até mesmo a essa tecnologia que nos permite sair do isolamento e estar em contato com o mundo inteiro, é porque muita responsabilidade nós temos diante do outro que palmilha conosco, diante de toda a humanidade. Somos eternamente responsáveis por aquilo que nós cativamos. É por isso que o Cristo está conosco sempre. E é por isso que nós devemos estar com Ele sempre. Boa noite. Parabéns à Casa Luz e Amor. E que todos nós possamos, quando nos encontrarmos pessoalmente, não nos julgarmos, mas darmos aquele abraço gostoso, maravilhoso, e independente de se pensarmos igual ou diferente, que de nós transborde amor, hoje, agora e para sempre. Obrigado, Marisa. Marisa, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Eu recebi a mensagem aqui do Juarez que o computador lá da casa reiniciou, eles perderam o contato e eu não estou conseguindo visualizar o Luciano aqui também na tela, acho que ele caiu. O Juarez pediu então que eu fizesse a prece inicial, encerrasse o trabalho, tá? Então é o que nós vamos fazer agora. Eu gostaria de pedir licença a todos e a cooperação de todos para que nós pudéssemos mentalizar no nome de Jorge Marques de Lima. É um vizinho meu, amigo de mais de 30 anos, lá de Realengo, do meu condomínio. Desencarnou ainda há pouco. Eu recebi a notícia aqui ainda agora. E ele já tinha... O filho dele tinha desencarnado há um mês e pouco também com a Covid, um rapaz de 40 e poucos anos. E então a família está passando por esse abalo muito grande. Eu gostaria que nós tentássemos envolver essa família nas nossas orações, nos nossos pedidos a Jesus de conforto e paz, tá? Busquemos então elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos os bons espíritos. Mestre amado, rogando-te que envolva os nossos irmãos aqui já mencionados, nós agradecemos pela oportunidade desse estudo na noite de hoje. Disseste-nos um dia que a liberdade, depois que nós conhecêssemos, nos libertaria. Recebemos a doutrina espírita, Senhor, depois de tantos e tantos séculos, andando, achando que estávamos contigo, levando crucifixos junto ao corpo, presos às mãos, mas mantínhamos a ti na cruz.
e não prestávamos atenção para os teus ensinamentos, acreditando que estar contigo era estar materialmente com a cruz, era praticar alguns preceitos materiais. A doutrina veio, nos esclareceu, e ainda assim, Senhor, tão difícil é nos libertarmos. Na presente encarnação, todos nós que aqui estamos fazendo um imenso, um hercúleo esforço para conseguir aprender o que é realmente a verdade. Deixar de lado todo e qualquer preconceito, deixar de lado as fórmulas, deixar de lado os ensinamentos puramente materiais, mas prestar atenção nos teus exemplos. Os exemplos de amor, de real caridade, de busca da paz interior, trabalhando a paz dos nossos irmãos em humanidade. Se conosco, Senhor, que possamos dizer, como teu apóstolo querido nos ensina também, em tudo demos graça, porque tudo está sob o teu controle, e que essa confiança jamais saia de nossos corações e mentes, que possamos ter-te conosco em todos os momentos e espalhar-te em luz e paz a toda a humanidade pelo nosso próprio procedimento, pelo nosso sentimento e unidos vibrarmos pela melhoria de nosso planeta. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos a todos sob a tua proteção, sob a proteção de tua mãezinha Maria, a patronisa de nossa casa, que nós possamos voltar aos nossos afazeres, os que se encontram na casa espírita voltar para os seus lares, com muita paz, com muito amor, e possamos nos ver em breve, em mais trabalhos, em mais estudos, fortalecendo-nos para o bem maior, para um dia podermos nos dizer verdadeiramente apóstolos vossos. Muito obrigado. Em teu nome, em nome de Deus, em nome de Mãe Maria, declaro por encerrada a nossa reunião de hoje. Muito obrigado, assim seja. Paz a todos. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, então, vamos embora para casa. Já estamos em casa. Parabéns, Marisa. Marisa, foi lindo, Marisa. Foi muito lindo. Muito. Maravilhoso. Obrigada por esse presente. Parabéns, Marisa. Tá lindo. Amei, Marisa. Marisa, lembra uma música que eu não sei direito qual, mas tem uma frasezinha que diz assim, que a verdade, a lição nós já sabemos, só nos resta aprender. A tua palestra foi baseada nisso e é a verdade. Nós já sabemos da verdade, só temos que aprendê-la, vivenciá-la. O Sal da Terra. Isso, lembrou, muito bem. Parabéns, mãe. Muito boa a palestra. Repete isso aí que você falou, Marisa. Repete que Sal da Terra. Sal da Terra de Beto Guedes. Do Beto Guedes. Tá aí, uma para a gente postar no grupo. Da Terra de Beto Guedes. Eu ouço de vez em quando no meu carro. Está lá no pendrive do carro. Obrigada, gente. Uma boa noite. Marisa. Um bom domingo a todos. Você, muito bom. Com Deus, até segunda. Gente, vocês já repararam nesse retrato da Rayane aí, como que ela tá parecida com aquela menina da música que a Marisa botou hoje, aquela voela como Agora eu tô na vida real aqui, ó. Mãe real, mas cabelo. é muito parecida com aquela cantora. Uau, Marco. Vou até soltar meu cabelo. Nossa Senhora. A música que a Marisa botou voela com el vento, não é? Ah, tá. Gente, hoje bombou, hein? O grupo bombou hoje. Vou ver isso aí de novo, Marco. Não consegui ler, não, mas o que eu fiz? Ia entrando as músicas, eu já ia jogando na minha playlist do YouTube, eu estava trabalhando, eu ouvi música o dia inteiro. Eu não consigo acompanhar vocês. Não consigo acompanhar vocês no Zap, é muita coisa. Eu fico louca. Não consigo. Maria Raquel, você consegue? Não dou conta, não. Também não dou conta, não.
Quando eu vejo, tem 200. E a proposta do Jura? Eulópio era 3 músicas. O fim